sejam bem-vindos ao BabaCast, o nosso canal aqui no YouTube. E claro, vai logo te inscrevendo, aciona o nosso sininho, aciona o sininho para que você possa receber mais notificações. O nosso BabaCast está no ar com mais um episódio, não apenas mais um episódio. Hoje a gente está trazendo um cara de uma jovialidade, mas ao mesmo tempo de uma profundidade de conhecimento em vários sentidos. A gente já é amigo já há bastante tempo, a gente já vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso no rádio, mas a gente vem trazendo um propósito muito maior, de trazer ideias, planos, informações, mas principalmente ajudar pessoas, que eu acho que é o maior contexto que a gente tem dentro dessa conexão que a gente vem trabalhando. E hoje não seria diferente, porque a gente recebe aqui hoje o nosso grande amigo, doutor Daniel, eh, advogado de direito previdenciário, um amigo, está com a gente já há bastante tempo, mas que a gente vem aprendendo. A gente aprende, tem uma parceria mútua de aprender juntos, mas hoje a gente quer dividir com você aqui nesse episódio do BabaCast, tá bom? Nesse momento. Então, perde tempo, te inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa receber mais notificações e vamos juntos. Hoje, aqui com a gente, doutor Daniel, seja bem-vindo. É uma honra te receber como amigo, como parceiro de programa de rádio, mas hoje num podcast onde a gente vai falar de negócios, vamos falar de insights, vamos falar de planos, de ideias, de início de carreira, né? Enfim, seja bem-vindo, doutor Daniel, com a gente aqui no BabaCast. Boa tarde, Baba. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre uma honra estar na sua companhia, né? Olha Opa. só, pegando a nossa apresentação ali do início da rádio, na sua companhia, de poder levar com o propósito de levar informação clara, acessível, de forma objetiva, que você possa mudar aí a vida das pessoas, mudar a vida de quem está Uhum. escutando a gente. Então esse é o nosso propósito, né? Ajudar pessoas e sempre levando de forma de graça, informação de extrema qualidade, experiência e, enfim, falar um pouquinho também no âmbito não só profissional quanto pessoal, de onde eu vim, para onde eu vou, objetivos e traçar aí nossa vida, né, Bala? A gente tá aqui justamente para isso, falar sobre propósitos, valores, princípios e tudo mais que puder agregar aqui a todo mundo que tá ouvindo a gente. Sabe que, Daniel, de início nesse nosso bate-papo, eu já quero logo falar assim de antemão, porque eu acho que a gente existe. Talvez outros programas de rádio, outros podcasts, que as pessoas desenvolvem comentários sobre, principalmente, há uma das coisas que você gosta muito de falar, que é sobre prevenção, né? Uhum. É uma das palavras que eu mais aprendi contigo no direito previdenciário, no programa de rádio, e a gente sempre tem essa forma de tentar levar uma informação como direito previdenciário, que muita gente fala de aposentadoria, benefício e códigos e uma série de coisas que é a sua especialidade, mas a gente sempre fala de uma questão de simplificar esse processo de comunicação. Fala um pouquinho para a gente como é que você desenvolve isso hoje, depois de estar junto com essa experiência no rádio. E claro, já era um bom comunicador, mas hoje, como é que você faz esse processo? Como é que isso hoje, como é que o Daniel hoje se vê nesse processo de tentar levar, ajudar pessoas de uma forma muito mais direta através da comunicação hoje, como você desenvolve? Baba, pô, excelente apontamento e questionamento que a gente pode começar a desenvolver. É muito legal isso, porque apesar de eu trabalhar 10 anos com direito previdenciário, mas até 11 agora, né? Já tô ficando mais velho também, 2026. A gente sempre tem essa questão, tanto na faculdade, quanto em todos os temas ali, toda a parte social que eu tenho, todo mundo acha o direito previdenciário muito complexo. Uhum. Né? Até os próprios advogados, até a galera, enfim, direito previdenciário, quando a pessoa Verdade, conhece, ela acha difícil. verdade. Então, quando a pessoa estuda, ela acha mais difícil ainda. E aí É, a pouca gente. gente compreende. A minha expertise, ela vem muito da questão do tempo, né? Uhum. São 10 anos ali atuando, trabalhando com isso. Então, desde o início ali, trabalhando com lavrador, com pescador, concedendo benefícios desde aposentadorias, auxílio-doenças, salário maternidade, enfim, todo o leque ali que a Previdência Social abrange, né? E aí, com base, né, nesses atendimentos de vários clientes, a gente teve que aprender a ter uma linguagem, eu tive que aprender a ter uma linguagem mais acessível, tá? Porque é muito complicado eu chegar lá e falar sobre lei, tal, emenda, documento X, o direito previdenciário, ele muda de região. E aqui na nossa região, a gente
a gente trabalha de uma forma, eu tenho clientes em todo o Brasil, Uhum. então que lá no sul do país, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo é totalmente diferente. Principalmente que a gente fala do segurado especial, ou enfim, dos demais profissionais que vão precisar ter acesso, né, ao INSS. Todo mundo que está ouvindo a gente, em algum momento da vida, vai precisar. Seja você que está ouvindo, assistindo a gente, seja seus avós, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Então, é sempre importante estar atento, porque informação, ela economiza tempo, ela economiza dinheiro, e ainda mais informação de graça, direta, objetiva, que a gente é o nosso propósito aqui. E aí, Baba, com esse propósito, com esse objetivo, apareceu a oportunidade da rádio. Uhum. E aí, na época que a gente começou a iniciar esse trabalho, né, de levar informação, foi que eu entendi que a minha comunicação ela poderia ser mais clara e acessível. Graças a você, claro, sempre ali me Muito ajudando, obrigado. me orientando, A falando, gente se Daniel, ajuda, né, Daniel? A assim, gente vai juntos nessa jornada que a gente acaba aprendendo. Eu confesso também, como comunicador, me vejo hoje mais seguro em relação a esse processo de comunicação, também de entender o processo do direito previdenciário. sim, Porque falar de códigos, falar de projetos, que às vezes, como você sempre diz, às vezes a pessoa entra com processo de aposentadoria, né, de um benefício, às vezes acaba travando, ou então precisa fazer uma revisão. Aquele aham, modo todinho que você conhece dentro da sua especialidade. E a gente vai entendendo esse processo. E a gente vai se ajudando, mas o que é muito mais interessante é a gente viabilizar essa mão de comunicação, esse processo de comunicação para as pessoas, para o nosso ouvinte, para você, que eu acredito que hoje também transformou você não só no rádio, mas fora do rádio também. Eu acho que com o seu público, com as pessoas que você atende também, né? Com as palestras que você com participa. certeza. E esse nosso tempo de trabalhando junto também, tu tem se tornado um especialista também de direito previdenciário, né, Baba? Com Muito. perguntas e Aham, questionamentos que são fundamentais, aham. que provavelmente todo ouvinte ali tá ouvindo a gente quer perguntar, Quer então tu perguntar. conseguiu aproveitar, né, cada programa para poder aprofundar mais sobre esse tema e levar justamente essa informação. Uhum. E aí, quando a gente fala muito sobre isso, de informação, a gente fala muito também da questão de planejamento. Perfeito. Previdente, olha, previdência social, previdente, se planejar, prever. A previdência, quando a gente fala de benefícios do INSS, né, Baba, bora pegar uma definição aqui Uhum. mais abrangente, ela vai acolher justamente o segurado quando ele não puder mais trabalhar. Ou seja, todo mundo, seja por conta da velhice, seja por conta da maternidade, ou seja por conta de alguma doença, quando não conseguir mais trabalhar, vai precisar do INSS. Uhum. E aí vem o grande erro, o primeiro grande erro de todo segurado, que é só deixar para procurar informação, o INSS, algum Já na profissional, quando já está não podendo mais trabalhar. trabalhar, né? E aí, como a gente sempre comenta em todos os programas, o INSS ele é um cruzamento de dados ali, de informações do governo, de empresa, enfim, e cada trabalhador tem um cenário específico, tem um caso Nesse específico. processo, doutor Daniel, como você diz, as pessoas sempre procuram no final, né? Ah, procuro Sim. saber como é que. Esse processo seria um papel do empregador, ou seria um papel mais de interesse do empregado, ou seria, por exemplo, as entidades ou alguém responsável que pudesse, ao longo da vida do empregador, levar mais informação à própria empresa, para que a pessoa, às vezes, como você diz, você lida com pessoas que chegam e já no finalzinho do processo de vida, de trabalho, Uhum. da vida no caso, trabalhando como CLT ou independente, ela vai procurar, né, o direito para entender como é que o processo de aposentadoria e chega ali tardio, às vezes sem muita informação. Se essa pessoa tivesse mais informação e conhecimento, claro que você vai estar presente nessa outra ponta do processo da aposentadoria, mas se houvesse, por exemplo, mais informação, Daniel, acho que seria um pouco mais menos sofrível, eu acho, para a vida do trabalhador. Baba, é um bom apontamento, mas a Uhum. gente também tem que entender que a gente já tem muitas preocupações na nossa vida, Baba, Certo. certo? Bora pegar aqui a questão, seria um dever do empregador, né, de prestar essas informações. Realmente é dever do empregador prestar a informação correta Uhum. sobre aquele vínculo com aquele Perfeito. empregado dele, tá bom? Uhum. Só que dentro desse vínculo, a gente vai ter muita coisa que vai acontecer ali, dependendo do período que perdurar. Aí, às vezes, a gente pode ter uma reclamação trabalhista quando o vínculo não foi muito legal. Uhum. A gente pode ter ali um planejamento, né, que a empresa fez para pagar menos tributo, seja ele Uhum. previdenciário, seja ele ali na questão mesmo de imposto. E aí, às vezes, a gente tem que verificar como isso afeta o trabalhador. Certo. Então, tipo assim, é uma obrigação do empregador
mas é um dever do empregado ir Empregado. atrás dos seus direitos, Perfeito. né? Dever entre aspas, né? Cada um sabe o que faz da vida. Mas assim, é o empregado que ele consegue verificar de graça. Eu sempre comenta isso no programa, a gente sempre dá, não é só uma dica, às vezes tem que começar a se tornar uma norma, pode dizer assim. Uhum. Todo mundo que escuta a gente, cara, vai aí no seu celular, baixa o meu INSS, acessa o seu extrato previdenciário. Que nisso? A gente faz um tutorialzinho ali, tem tutorial no YouTube, e, enfim, eu mesmo já tô querendo fazer um tutorial na internet, porque é fácil, não é difícil. Tá? É só baixar o aplicativo, às vezes pelo computador mesmo, você consegue acessar o meu INSS. E aí lá nesse extrato previdenciário vai estar todos os lugares que você trabalhou. Vai constar lá data de início, data fim, salário, nome da empresa, enfim. E aí, justamente nesse extrato, você já consegue verificar se está correto as informações. Quando a gente está falando de direito previdenciário, a gente está falando de uma aposentadoria, por exemplo, a gente está falando aí de, no mínimo, 15 anos de trabalho, no mínimo, para mulher, 20 anos para homem. Isso é o mínimo, mínimo de trabalho para a pessoa conseguir se aposentar. Fora a idade, né? Os outros requisitos. Isso no planejamento de uma aposentadoria em planos Não, normais, isso é né? uma, Normal. na Fora regra geral, na né? regra Existem geral. exceções, cada caso Uhum. é um caso. Certo. Existem exceções, mas a regra geral é 15 anos de trabalho para mulher, 20 anos de 20 trabalho anos para para o homem. homem. Aí 62 anos para mulher, 65 para homem. Existem milhares de benefícios, onde cada caso é um caso. A gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Certo. Mas olha só, são 20 anos de trabalho ali. Se a gente está falando que a pessoa começou a trabalhar ali em 2006, digamos, né? 2000, mas a gente sabe que essa galera não está se aposentando. Então a galera começou a trabalhar em 1980, 1970. E aí era um outro sistema. A gente não tinha essa informatização que existe. Justamente. A gente Ainda não tem tinha isso. previdência da forma que ela era. Uhum. A gente teve várias alterações, desde legislação, sistema, formas de arrecadação e por aí vai. Empresas, mudanças, tudo mudou. Ao longo desse tempo, doutor Daniel, é muito bacana. Sabe o que é interessante aprender contigo? Eu gosto muito de. A minha mente aguça demais. A pessoa que começou a se aposentar lá nos anos 70, né? Que você diz, o sistema não é como hoje, Sim, digitalizado, né, continua um pouco lento, não tem a velocidade que necessita que ter hoje. Mas, por exemplo, esse processo todo, doutor Daniel, ele começa lá atrás. Essas mudanças, porque o processo, eu já aprendi isso contigo, que o processo previdenciário ele muda a todo instante. sim. Ele está mudando, doutor Daniel. O direito o tempo O todo tempo está se todo tá atualizando conforme isso a isso atrapalha a sociedade. vida do trabalhador? Atrapalha muito essas mudanças, né, como a gente já não tem um interesse muito grande de estar Uhum. procurando a vida dele previdenciária, de estar tem uns que são bem organizados e ficam ali em cima do Sim. processo a vida inteira, né. Mas por que muda, doutor Daniel? É Isso atrapalha demais a vida é do trabalhador, justamente né. esse ponto que eu estava Aham. tava chegando, Baba. Essas mudanças de sistema, de Uhum. forma como corre a contribuição, enfim, a alteração de sistema, atualização, Uhum. faz com que essas informações sejam perdidas Certo. no meio do caminho, né. Porque a gente sabe que a gente está falando aí de milhões de segurados, milhões de brasileiros, falando do Brasil inteiro, tá bom? Então essas informações, elas são perdidas, Baba. Às vezes não é tentam atualizar, tentam mudar o sistema, mas se perde no caminho. Muitas vezes a empresa não fez da forma que deveria ser, que acontece muito, Entendi. essas contribuições, e aí é interesse do segurado, tá, Uhum. de ir atrás e verificar se está correto ou não. Como eu falei, ele pode fazer isso de graça. Então o servidor, o empregador, ele não vai lá, olha, o funcionário de 1990 que ele não está com a contribuição correta. Bora lá chamar o cara para corrigir. Não, é o segurado que vai verificar isso. É. O único documento atualmente que a gente pode usar, a gente pode usar, não, que a gente usa físico, que é o mais importante depois do extrato previdenciário. Olha só, o extrato a gente emite online lá no meu INSS, tá bom? Uhum. Então, o extrato previdenciário é o que está constando aqui no nosso sistema da sua vida laboral inteira, na vida previdenciária do segurado. A carteira de trabalho, que é o que a maioria dos trabalhadores tem acesso, né, também, é onde vai estar constando a informação que o trabalhador está ciente do que aconteceu. Uhum. Então ele chega lá, olha, aqui nessa empresa aqui, meu cargo era esse, meu salário era esse aqui. Aí chega lá no extrato, não, opa, o salário tá errado aqui. Então, olha só, já muda. A gente tem que fazer ali uma correção dessas informações. E é assim, como eu sempre comento que a gente tem que buscar informação e buscar nossos direitos. Por quê? A gente tem esse estigma aí que processo previdenciário demora, o processo administrativo demora, o requerimento demora muito, é 1, 2, 3 anos. Demora para quem não se planeja. Porque imagina só, a gente vai chegar aqui agora com 65 anos de idade para te aposentar, você realmente tem um tempo de contribuição, mas lá na primeira, segunda, terceira empresa não está correto no sistema.
E agora, o que que a gente faz? A gente tem que procurar documentos dessa época, né? Documentos que muitas vezes já se extraviaram, A empresa já já molhou, a fechou, empresa já fechou, os sócios já morreram. já morreram. Então, como é que a gente vai conseguir pegar essa documentação para comprovar que você realmente trabalhou, para comprovar que seu salário foi esse, para comprovar que o tempo foi esse? Então, olha só, a gente vai ter que procurar documentos antigos Antigo, que né? você nem deve ter mais. Só se muda, perde documento, às vezes acha que não vai precisar mais. E aí ela não procurou fazer essas correções, não estava ciente. E aí, realmente, quando vai chegar na hora de se aposentar, conseguir o benefício ali, vai dar dor de cabeça. E Daniel, sabe o que eu acho interessante conversar contigo? É um advogado jovem, 28 anos, né? 28 anos. Mas o Daniel começou, ele vai falar daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho do início da carreira dele também, mas o Daniel já tem uma experiência dentro do direito previdenciário por ter passado por vários escritórios, né? Doutor Daniel, o que eu fico curioso, porque além de ser teu amigo, né, eu também gosto de aprender muito contigo e fico curioso demais para a gente, o nosso telespectador em todo o Brasil, acompanhar a gente, saber desde do período que vem a Revolução Industrial, o processo das leis trabalhistas, né, e todo esse processo de aposentadoria, as diretrizes e leis vão sendo criadas, como você diz, estão sempre, o direito está sempre em mudança, em mudança, em mudança, vem digitalizando e tudo. Mas por que, doutor Daniel, que às vezes é tão burocrático? Às vezes, mesmo com aquele empregador que está atento à vida dele dentro do trabalho, tem toda a organização pelas empresas, histórico todo, sempre se, como você diz, sempre se preveniu. Uhum. Mas por que às vezes é dolorido ainda esse processo? Demora, engata, e às vezes tem que recorrer a um super especialista como você, mas porque isso não tem de uma facilidade, os cálculos, eu não sei como, eu não entendo, mas o nosso telespectador quer saber, porque você é Uhum. especialista nisso, e a gente quer ouvir isso de ti. Baba, bora lá. É custoso, existe uma via crucis aí para quem não se planeja. Aham, Então, assim, como a gente sempre fala, tanto o empresário, Baba, ele se planeja toda vez que ele vai abrir um uhum, negócio. certo. Ele faz gestão, ele faz controle, ele verifica licenças, documentos, porque ele sabe que se em algum momento alguma coisa der errada ali, vai todo o negócio por água abaixo. Né? Todo o investimento que foi feito. E aí, isso, infelizmente, não é um costume muito do brasileiro. O brasileiro vai fazendo tudo jeitinho brasileiro, vai empurrando com a barriga, e aí, quando vai precisar, É enfim, verdade. acaba que não acontece esses problemas. Então, a questão muito de ser uma dor de cabeça Uhum. é da pessoa só deixar para procurar quando precisa, não fazer uma consulta, não fazer um planejamento. Porque quando a gente faz ali um planejamento para uma pessoa, se ela pede a aposentadoria hoje, amanhã já está concedida, Bala. E já É aconteceu. verdade, você já Entendeu? a gente Agora a sempre pessoa que chega uhum. lá, parou, trabalhou 20 anos, já aconteceu. Trabalhou 20 anos. E aí falou: "Não, só falta completar a idade". Aí o cara ficou lá 10 anos para não trabalhou mais, não pagou nem nada. Ele esperou lá, demorou 10 anos para ele completar a idade. Chegou, foi querer se aposentar. Fala: "Doutor, eu já tenho tempo de contribuição, já tenho idade". Tá, bora ver aqui. Documentação toda errada. Contribuiu errado, não contribuiu da forma que deveria, os vínculos não estavam todos inconsistentes, estava com indicador, existem vários indicadores com vínculo com pendência, remuneração abaixo do que deveria, enfim. E aí isso tudo, e agora? Agora vai ter que corrigir. E vai demorar, não adiantou de nada o cara ter esperado completar a idade, teria que ter feito um planejamento previdenciário antes. Certo. Então, assim, a gente tem sempre que se atentar que para tudo na vida você tem que buscar informação, tem que questionar. Eu acho Uhum. que a gente conversou um pouquinho sobre isso antes da. Aprender a questionar. Isso está certo? É assim Exatamente, mesmo? acho que é essa a Porque questão. muita gente acaba. O que acontece muito tem muitos especialistas aí nas redes sociais que se diz especialista, tem muita gente no YouTube e, cara, infelizmente às vezes a pessoa nem advogada é. Aí chega cliente lá com vídeo de fulano do YouTube. Olha, eu tô, mas fulano aqui disse. Falei, tá, vou olhar aqui no nem advogado da pessoa é. Como é que a pessoa dando informação errada? Tem muita gente hoje em dia, poxa, muitos senhorzinhos de idade que chegam comigo, pô, doutor, vamos implementar o 14º salário? Eu falei, meu Deus do céu, 14º salário, onde você viu isso? Não, doutor, tem uma revisão aqui que se a pessoa fez isso aqui, o valor vai X. Cara, olha, isso aí é gente querendo vender e consegue enganar muita gente aí, infelizmente. É isso que eu queria também tocar nesse assunto contigo. Tem muita gente aí,
enganando muita gente, né, doutor Daniel? Tem, Baba. Isso é Demais. uma A coisa que a gente internet, ela, precisa ela, colocar. ela, ela facilitou Uhum, essa onda de golpes, né? O próprio uhum, escritório mesmo já teve gente se passando pelo é. escritório, tem o golpe do falso advogado, tem golpe de falso servidor, tem um monte de golpe aí que faz com que essas quadrilhas especializadas tenham acesso à informação, tenham acesso à documentação que não deveriam, Uhum. né? E faz com que facilite esses golpes, principalmente pra gente que não tá informatizada. Como tá atento, doutor Daniel, a esses golpes? Como é que a gente pode se prevenir? A falsa, como você diz, a falsa ilusão do 14º. Então, são gatilhos e informações que chegam para o pobre do trabalhador que está ali sonhando em se aposentar, trabalhou a vida inteira, e vem esses gatilhos, essas informações de tantos, como é que eu posso dizer, picaretas do Sim. mercado mesmo, né? Que chegam ludibriando e tentando enganar tanta gente, doutor Daniel. Como se prevenir? Porque às vezes você sabe, o empregado, ele passa a vida inteira, doutor Daniel, entregando a vida dele à mão do empregador, porque às vezes muitas vezes sabe, o meu patrão vai cumprir, meu patrão, como você diz, ele não fiscaliza, ele não acompanha. E às vezes, na hora da aposentadoria, ainda cai na mão ainda de pessoas que, né, com Uhum. má índole. Quais são as dicas? O que é que você diz pra gente, doutor Daniel? Ficar atento, o nosso telespectador, a pessoa que acompanha, o nosso internauta que acompanha o nosso canal, que aqui a gente tá para ajudar as pessoas mesmo, para esclarecer esses golpistas. Existem vários tipos de golpes, né? Uhum, Então a gente bora direcionar para aconselhar uhum, adequadamente cada um. E bora começar com o golpe do falso advogado. O golpe do falso advogado é sempre bom a pessoa ficar atenta que se o advogado pedir dinheiro, se o advogado ele pedir informação, sempre tente marcar uma consulta presencial para é. você falar diretamente com o seu advogado. Provavelmente o profissional que você está. Isso aí tem o advogado, mas tem vários profissionais também que sofrem com isso. Então, se atente aos contatos do seu advogado. O WhatsApp do meu advogado é esse, o e-mail do meu advogado é esse, as redes sociais do meu advogado é essa aqui. Se entrar alguém com outro número de WhatsApp, mesmo que seja a mesma foto, já desconfie, porque o seu advogado ele não ia mudar de número e não ia lhe informar. E aí ele não ia começar uma conversa já pedindo dinheiro, né? Já pedindo Hum. informação que a gente já tem. A gente, como advogado, a gente pega uma procuração, a gente pega o contrato, pega todas as informações que precisa ali, então eu não vou ficar pedindo informação para cliente. E se eu for pedir, eu vou pedir para falar com ele pessoalmente. Se for para receber pagamento, a gente vai conversar pessoalmente. Então, essa é a primeira dica com relação ao falso advogado. Uhum. A questão agora dos demais, né, das demais áreas, que é sempre importante comentar, até porque quando a gente fala muito sobre negócios, acontece muito em negócio de pirâmide, enfim, de investimentos que não condizem com o que deveria ser. E aí a gente vem primeiro com aquela frase, né, de lema popular, quando a reza é muita, o santo desconfia, Desconfia. tá? Então, É, assim, gente, se dinheiro fácil não não existe. existe. Não existe. Dinheiro fácil, sem você buscar informação, sem você se planejar, muito menos, pelo amor de Deus, gente. Não, olha, tem gente que infelizmente acaba sendo, né, muito irresponsável com o dinheirinho que ela suou ali para ter. Então, poxa, investe aqui que vou rentabilizar e vou ganhar dinheiro. Tem muita gente que chega e fala assim: se me der 10 mil reais, eu vou vou transformar em 1 milhão. Eu vejo, a gente vê muito isso hoje em dia. Gente, esse cara até agora não fez 1 milhão. Se ele não fez 10 mil reais, quem dirá 1 milhão com 10 mil reais? Vai comprar um iPhone e acabou. E outra coisa, ele tá fazendo esse 1 milhão, por que que ele tá dando essa Porque ele oportunidade tá para pedindo só dinheiro. pedindo esse Porque tá dinheiro, né? pedindo dinheiro. Doutor Daniel, a gente sabe que planejar é vida. Não só direito previdenciário, eu quero entrar num assunto muito interessante, a gente falar da prevenção e planejamento, mas a gente sabe também que você, como um brilhante advogado na área do direito previdenciário, a gente sabe que você também tem outras habilidades no empreendedorismo, doutor Uhum. Daniel. Como é que dividir essa carreira da advocacia junto com o empreendedorismo? Até porque eu acho que não é tão difícil, porque para todo grande profissional como você, eu tenho certeza que empreender é o processo que você já implementa dentro do direito, né, doutor Daniel? Sim. Fala pra gente, Ah, porque eu vejo que essa mente também aí com- é ligada, é muito atenta à questão do empreendedorismo. A sua carreira já é Uhum. gerida por esse processo. Isso é importante para É, todo qualquer profissional, né, doutor eu Daniel? acho muito importante, eu sempre comento isso, a gente sempre comenta sobre isso, que é muita questão de ter valores e princípios Hum, bem estabelecidos perfeito. sobre o que você quer levar ali, a direção que você quer tomar na sua vida. Então é muito importante você saber o que você quer. Qual é Uhum. o seu propósito ali? A gente sempre comenta que o meu propósito a gente sempre, eu falo, né, que o meu propósito é ajudar pessoas. O direito previdenciário ele vem disso, a advocacia vem disso, ajudar pessoas. O que eu puder fazer ali para ajudar, mudar a vida de alguém para melhor, é a minha intenção, é o meu objetivo. E aí vem sempre de levar uma qualidade de vida melhor.
Aí quando eu iniciei a minha carreira, trabalhei em vários escritórios, mas obviamente chegou um momento da vida que a gente tem que andar com as próprias pernas. E aí, desde que eu iniciei também, eu sempre comecei a me interessar sobre o mundo dos negócios. Uhum. E aí foi onde eu consegui uma outra especialidade, já como eu falei, sempre, todas as minhas especialidades, elas são de práticas, elas não são teóricas. Onde eu fui lá, coloquei minha cara a tapa e aprendi como é que funciona na prática, eu não aprendi como funciona na teoria. Na teoria depois a gente vai se especializando com uma pós-graduação e tudo mais, mas teoria é uma coisa, prática é outra totalmente diferente, infelizmente. E aí, na prática, comecei também a me tornar mais especialista em desenvolvimento de negócios. Perfeito. Muito questão da gestão do meu escritório, né? Então, ter sempre bons profissionais ali que me assessoram. Então, eu tenho um bom contador, tenho alguns especialistas de outras áreas que têm mestrado para poder me direcionar para algumas soluções e principalmente de poder levar resultado. Então não é só questão de prospectar cliente ou de fazer um trabalho. Eu gosto sempre de levar resultado para o cliente. Olha, isso aqui, você quer fazer um contrato, você quer fazer uma reunião, você quer investir, mas qual é o resultado que você quer? Né? Sobre isso, você quer abrir uma empresa, você quer comprar uma, você quer, enfim, como você quer ter isenção tributária, você quer ter diminuir imposto, você quer aumentar suas vendas, aumentar o lucro, enfim. Dependendo da situação, a gente vai direcionando para o objetivo para ter resultado. Não é fechar o negócio ali. Eu não quero que aquele cliente ele seja meu só naquele momento, naquela tarefa. Eu quero que ele seja um cliente de longo prazo, onde a gente tenha ali mais do que a parte profissional, a gente também tenha a amizade ali, Uhum. uma cumplicidade onde eu possa sim ajudar e orientar no que eu souber e no que eu puder também. O Daniel só advogado. E a partir do momento que o Daniel começa a trabalhar com empreendedorismo, ajudar outras pessoas nesse sentido, desenvolver negócios, essa mente aí, ela muda, ele se torna, é uma coisa que se indica para todo e qualquer profissional, porque independente que você faça, você pode ser um arquiteto, um advogado, um engenheiro, enfim, quando você abre esse leque de ser empreendedor na sua área, no direito ou em qualquer área, ele cria uma rede de negócios, né, doutor Daniel? Isso de forma muda, amplia a tua visão, amplia a teu horizonte além do direito, vai muito além. O que que você fala para quem atua em todas as áreas? Porque como empreendedor e também um gerenciador de negócios e de organizador de planos de negócio, como você colocou para a gente, você entrega isso para todo mundo? É um direito que você diz assim, não, isso aqui é importante você fazer na vida, você indica isso? Como é que você coloca amplia esse horizonte? Como é que você pode Bala, deixar para a gente de é como eu mensagens? falei, questão de valores e princípios, né? Aham. Propósitos também. Então, assim, propósito é ajudar pessoas. Então, se eu tô ali caminhando Uhum. e alguém me para pra gente conversar, trocar uma ideia e eu puder já ajudar aquela pessoa de alguma forma, eu ajudo, Bala. Pra mim não tem dessa. Aham. Onde a gente vai conversando aqui, já teve várias vezes aqui, né? Já. Com várias pessoas Já, diferentes, já. onde a gente, na troca de ideia, eu falei, olha, cara, por que tu não faz isso aqui? Aham. Olha, tu é bom nisso aqui. Olha, esperta, muda a forma de pensar. E aí, quando a gente vê muito essa questão, quando a gente observa muito Uhum. isso, de poder ajudar as pessoas, assim, a gente está conversando aqui, é uma conversa que É, não está pagando é. nada, né, nenhuma Uhum. consultoria, nem nada. Mas é nessa conversa que eu vou entender tuas dores, é nessa conversa que eu vou entender os teus objetivos, e aí eu vou, de uma forma mais clara, vou conseguir te direcionar. Como a gente já conversou várias vezes, né? Baba, olha, cara, eu acho que é isso aqui, eu acho que tu tem que ir pra esse caminho, como várias outras pessoas, amigos mesmo. Uhum. Então, assim, existe o CNPJ e existe o E o CPF. CPF. Mas os dois, por enquanto, o meu CNPJ do escritório e o meu CPF, eles estão a mesma coisa ali. Obviamente, logo já estou planejando abrir outros CNPJs, mas o CPF sempre é o principal. Certo. E eu sempre com esse objetivo, com esse propósito, de ajudar pessoas, entendeu, Bala? E assim, Daniel, a gente sabe que esse propósito de ajudar pessoas conecta negócios, amplia mentes e faz muita coisa interessante. Agora, você citou numa coisa que também agora eu fiquei aqui pensando, por exemplo, a diferença do CNPJ para o CPF. CPF. No plano de negócio, dentro de uma empresa, é uma coisa que a gente sempre conversa, eu vou ter que tocar nesse assunto contigo aqui, porque a gente é plano de negócio, é Sim. teu empreendimento. Às vezes, Daniel, a gente sempre sofre muito, até por uma área do direito, né, do direito do consumidor também, apesar de não ser a sua área, mas como você, como empreendedor, a gente pode desenvolver esse tema também, falando sobre atendimento, Daniel. Uhum. Né? E a gente sempre toca nesse assunto. Às vezes, você tem um investimento, a pessoa faz um plano de negócio, investe naquilo, treina um time, mas às vezes tem um atendimento que às vezes acaba destruindo o CNPJ de alguém. Sim.
Como é que você coloca para a gente esse processo de gerenciamento e construção de uma equipe, onde a gente pode focar principalmente num bom atendimento, seja em qualquer vertente de qualquer negócio, doutor Daniel? Baba, interessantíssimo. A gente Aham. tem aí grandes mentores, né? A gente acompanha aí muita Uhum. gente, cara, sinistra, que tem uma percepção, assim, de negócio, que é... Enfim, a gente tem que aprender com esses caras. Muita gente pode criticar, pode julgar, mas os caras sabem o que eles estão falando. Verdade. E aí, como a gente sempre fala, assim, o cara tem que entender o negócio, ele começa ali no CPF, com uma ideia. E aí, em algum momento, a gente tem que escalar esse negócio. E aí, a gente tem que aprender a delegar ele. Uhum. Então, tem que ser sempre pessoas ali, funcionários, colaboradores, que estejam alinhados com o que o dono, né, da empresa quer. Que é. Então, ele tem que ter esse acesso. Porque muitas vezes ele vai delegando, vai terceirizando uma coisa, que quando vê ele lá na ponta já do atendimento ao cliente, né, que aí vem a questão ali que a gente estava comentando algumas situações, que aí o cara vai, o vendedor não tem um curso para vender, não entende como é. Começa, aí o erro, bora lá, bora jogar o erro um pouquinho pro empregador agora. Sim. O cara não verificou as habilidades de quem contratou, o cara não deu um curso de venda, De venda. entendeu? Então, às vezes, o cara tá ali para vender uma coisa que ele não sabe nem o que é, nem entende como é que funciona, certo? Ah, bora pegar outra questão também. Geralmente esses vendedores são CLTs, né? Ganham Uhum. uma certa comissãozinha ali. Ah, mas e aí? Se ele trabalha pelo salário mínimo, ele vai sempre querer fazer o mínimo também, não é verdade? Verdade. E aí, então ele tá ali para cumprir hora, para receber o salário mínimo ali no final do mês e acabou. Ele não quer gerar resultado para a empresa. Ele só quer o salário dele e sair dali. Que é basicamente o que acontece em muitas empresas. Então, mas a gente vê agora as empresas que realmente prosperam. Elas dão oportunidade para toda a cadeia de colaboradores que estão inseridos ali naquele estabelecimento, Uhum. tá? Então, a gente tem muita questão de plano de carreira, empresas grandes, né, sólidas aí no mercado. Então, assim, a gente já vê muita gente que era vendedor, virou sócio e por aí vai. Então, são empresas que realmente prosperam porque elas querem levar ali mais do que dinheiro, Uhum. mais do que economizar, por exemplo, porque às vezes uma empresa grande pode pagar mais que um salário ali pro vendedor. Ou uma comissão melhor. Eu acho que comissão seria mais interessante, porque aí você vai estar remunerando uma pessoa por resultado. Então ela ganha o mínimo ali, e aí cada venda ela vai ter uma comissão maior do que muita gente recebe aí, por dizer assim. Então ela vai se interessar mais em saber o que ela está vendendo, vai se interessar mais em atender bem o cliente, toda pessoa que chega ali na loja, bora lá, com educação, bom dia, boa tarde, tudo bem, qual é o seu nome, como é que eu posso te ajudar? Então acho que isso mudaria muitas empresas, muitos negócios aí, porque realmente aqui em Belém, na nossa região, é complicado, cara. A liderança, doutor Daniel, também faz diferença, né? Com certeza, Num Bárbara. time. A liderança é justamente entender o propósito, a proposta, a missão, entender tudo como. Eu acho que eu chego numa empresa para trabalhar. Você me contrata, Baba, você vai trabalhar aqui assim, a nossa missão é essa, mas o principal foco que nós temos em relação é isso aqui, é o que a gente pretende atingir. Claro que com reconhecimento, como você diz, tem um reconhecimento em todos os propósitos, até de estrutura também de trabalho, Sim. condições, isso é muito importante também. Mas a liderança é fundamental, né, doutor Dani? Dentro de um plano de negócio também, tem que ter o líder à frente ali para que. Eu acho que um time só consegue assumir, vestir uma camisa quando tem uma liderança. Mas não é aquela liderança arbitrária, não. Aquele líder que sabe ensinar. Como é a representação de um líder para você, como uma pessoa dentro dos planos de Eu, negócio eu, também, eu doutor Daniel? acredito que a gente já entra na parte do CPF, né, Baba? Aham. Então, assim, é muito mais. Por mais que a gente module muita coisa, generalize, né, Uhum. Baba? Bora pegar até. Aprendi hoje com o Alfredo Costa. Foi o Alfredo Costa que postou alguma coisa na rede social. O cara é grande. Uhum. Postura. Entendeu? Então, assim, cara, infelizmente, no mundo que a gente vive, você precisa se cuidar. Você precisa cuidar do seu CPF. Então você pega ali um dono de um negócio ali que tá sempre com pensamento negativo, sempre vendo um problema em cada coisa, que não se cuida, não Uhum. sabe direito das. Cara, isso aí tu percebe que tu não vê uma referência ali. Tu vê Certo. um patrão ali, um ditador, que às vezes tu sabe que o cara tá errado, mas tu não pode nem discordar dele, que o cara é ignorante pra caramba. Entendeu? Uhum. Então tem essa percepção. Então o líder, ele é um exemplo, ele é uma referência a ser seguida. E eu acho que mais importante de tudo isso no mundo dos negócios, para quem está gerindo um negócio, Uhum. é responsabilidade. Você pode errar, Uhum. todo mundo erra.
Você pode ter tem vários problemas de um negócio que infelizmente a gente não controla. Mas você tem que assumir a responsabilidade por esse erro, porque o erro é de quem está gerindo o negócio. Então você não está sabendo delegar, você não está sabendo gerir, você não está sabendo terceirizar Uhum. e resolver. Não é porque é um problema que, pronto, criou ali uma cicatriz e a pessoa acabou. Não, é resolver o problema. Como é que eu resolvo? Enfim, tem que resolver o problema, tem que assumir a responsabilidade e resolver. Ah, mas foi fulano, foi... Cara, não interessa, resolve, o negócio já tá fluindo, já tá girando, tem que correr atrás, tem que ir direto pro resultado, entendeu? Vamos falar sobre negócios, tempos, valores, coisas que estão agregadas justamente a uma carreira, doutor Daniel. Maturidade, principalmente para quem está começando o negócio. Princípio, construção sólida. Construir algo sólido requer tempo. Como é que o doutor Daniel, já com pouca idade, mas já com um trabalho relevante dentro da área do direito e também como gerenciador de plano de negócio, como empreendedor também, como é que funciona esse processo? Tem muita gente que tem pressa de querer que a coisa aconteça amanhã. Não é bem assim, doutor Daniel. No mundo de hoje, nos mercados de hoje, o que você diz para a gente? Como é que, para quem esse nosso internauta que está acompanhando a gente, é, eu tenho 27 anos, já estou com um trabalho relevante dentro de muita coisa. Posso dizer para vocês que já venho de muito tempo, de Uhum. uma carreira, e também como gerenciador de planos de negócio. Tem muita gente que chega assim, né? Que chega verdinho e fica com aquela pressa. Eu já quero. Não é assim que a coisa acontece. Qual é a mensagem que você deixa para a gente, doutor Daniel? Baba, bora lá. De onde eu vim, né? Uhum, Eu sou de Marabá, nasci uhum, lá, então uma origem bem humilde mesmo. Minha avó é lavradora, meus avós são lavradores. Meu avô trabalhou no garimpo de ouro, na Serra Pelada. Minha avó é lavradora. Minha mãe também não tem nem o ensino médio completo, tá? E aí é uma origem bem humilde. Nasci lá em Marabá, morei em casa de madeira. E aí vem muito essa questão de pressa, né? De ter e não uhum. ter. Certo. Bora tentar Uhum. contextualizar aqui o conselho, tá? Ah, bora lá. Quando a gente não tem nada, qualquer coisa que vier é lucro, baba. Entendeu? Uhum. E aí, quando a gente percebe ali, quando a gente tem Aí vem a questão da experiência. Quando você tem acesso a coisas melhores, você entende, isso aqui existe. Olha que coisa. Existe um celular melhor, existe um computador melhor, existe um lugar melhor, existe um carro. Quando você tem que primeiro ter acesso a que existem coisas melhores. Perfeito. A segunda parte é como é que eu vou conseguir isso? Parado você não vai conseguir. Dormindo, não estudando, enfim, desperdiçando a sua vida aí, você não vai conseguir. Então o que que você tem que ver? Tem que mudar a cabeça, a mentalidade, tem que ver oportunidade em todo lugar. Tudo é oportunidade, baba. Não é problema, é oportunidade. Olha, fulano aqui tá com esse déficit aqui. Será que eu conheço alguém que possa ajudar? Olha, fulano tá precisando disso aqui, uma qualidade melhor de tal coisa. Será que eu conheço alguém que possa servir aqui para melhorar? Será que eu posso dar essa dica para pessoa? Olha, ajudar Uhum. pessoas ali de graça, você já vai estar intermediando negócios. Entendeu? Questionar é muito importante, mas a gente pega essa questão de questionar mais para contratação de serviços, tá? Mas assim, é mudar a mentalidade. Você trabalhando para alguém, você nunca vai conseguir nada. Não, não, tá, posso estar equivocado. Não é que você tá trabalhando para alguém, você nunca vai conseguir nada. Mas ficar à mercê de um salário mínimo, É, trabalhando 8 horas por dia, verdade. pra, enfim, cara, não é. Desculpa. Eu realmente, na época que eu trabalhei dessa forma, eu não consegui nada. Mas você tem razão, é E aí vem verdade. A gente tem que encarar isso como fato real. tem que assumir risco. É. Tem que assumir risco. Você tem que entender que a vida são fases. É. Aproveite também cada fase da sua vida. Mas tem que ter uma direção. Olha, desde que eu entrei lá na faculdade, eu sabia o que eu queria. Eu sabia, olha, eu quero fazer isso aqui, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar pessoas, enfim, quero construir uma carreira, tá? Aproveitei cada fase, mas eu também em nenhum momento eu me perdi, me desviei muito do caminho. Uhum. Enfim, a gente namora, festas, coisas, mas ao mesmo tempo eu assumia as responsabilidades. Eu estudava, eu trabalhava, tinha 2 estágios, aí estudava à noite, às vezes virava madrugada estudando quando não tinha tempo. Então, assim, viva da forma que você acha que deve viver, mas ao mesmo tempo tenha uma direção, Uhum. tenha um objetivo, o que que eu quero? E aí vem a questão do tempo. Se eu quero me tornar um advogado, eu tenho que estudar para passar na faculdade, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que estudar para passar na OAB, e eu tenho que procurar uma área, porque a advocacia ela é bem generalista ali. Até na medicina também, tem o clínico geral e o cara vai se especializar. E aí também tem que entender nesse conceito que quanto mais especialista você se torna, melhor para você prospectar cliente, melhor para você cobrar e melhor para você resolver o problema. Quem resolve tudo
às vezes não consegue resolver Não nada, sabe nada. entendeu? Quando você se torna especialista naquilo ali, você vai aprender como desenvolver dessa forma o negócio que tem que ser feito. Entendeu? O Uhum. resultado, as dicas, as manhas, o jeitinho brasileiro começa a entrar também nessa área. E é interessante, eu achei muito interessante, o nosso internauta, volta a dizer que está acompanhando a gente, tem estudante de direito, tem estudante de arquitetura, tem várias pessoas na área. Mas o que a gente tem que entender, doutor Daniel, é que até aquela pessoa mesmo que já está aposentada, que de repente pode começar a iniciar uma nova carreira, por que não, né? Hoje a Uhum. gente sabe que as pessoas vivem mais, né? As pessoas estão vivendo muito mais, né? Mas, Daniel, a gente para pensar e analisa assim, eu fiquei pensando agora que você falou, você trabalhando. Gente, a gente não está aqui dizendo para você largar teu emprego, mas, mas o que Ou talvez acontece esteja. pode ser também aqui um pontapé, né? Na vida a gente está aqui É, para uma isso, para mudança. Se você tá, dar um se você tá insatisfeito aí, satisfeito. se você tá, se só te suga, por Porque, que não? porque, Daniel, o que você fala é uma verdade. Você vai trabalhar para alguém a vida inteira, você não vai ficar rico. Isso é Não. fato. Não existe isso. Você está vendendo horas ali da sua vida Pra enriquecer outra para pessoa. enriquecer outra pessoa. Você está fazendo o passo do sonho de alguém. E isso é fato. Você precisa encarar a realidade. Se você está pensando em querer alguma coisa para a vida, você tem que começar a pensar nisso, né, doutor Daniel? Se arriscar Se mais. arriscar. E aí, como é que o doutor Daniel começa a se arriscar no momento? Aonde é que vem isso? É da adolescência, é da infância? Eu quero saber um pouco mais do doutor Daniel, que fala nesse processo de se arriscar muito. Aonde é que você começa a se arriscar no direito? Como é que você sai de Marabá, né? Uhum. E vem para a capital? Da onde vem surge a ideia, Daniel? Você falou uma certa vez que você começou, trabalhava no escritório, foi advogados que ajudaram a você a estudar. Fala essa história, porque eu quero que Uhum. você conte direitinho, detalhe por detalhe, Sim. porque a gente presta atenção. Essa é a virada de chave do doutor Daniel na vida dele. Ele sai do interior de Marabá, vem para Belém, né? Uhum. E, e assim, o que a gente entende do Daniel, que eu posso falar um pouquinho, até porque a gente convive assim numa amizade muito importante, tenho uma admiração muito como profissional, é como ele tem essa virada de chave ou viradas de chave ao longo da vida Sim. dele para entendendo o processo muito rápido. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória, Daniel, que a gente está curioso para querer saber Uhum. aqui no BabaCast. Pois é, Baba. Como eu falei, vim de uma família bem humilde lá de Uhum. Marabá. E aí, teve um advogado que ajudou, né, minha mãe, minha família, para pagar meus estudos. E aí, essa pessoa se tornou uma referência para mim na advocacia. Maravilha. E assim como ele estava me ajudando, eu falei, não, cara, quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa parecida com ele. Uma pessoa que ajuda outras pessoas. E aí, graças a ter né, ali esse investimento ali, já tem uma direção, olha só, eu queria ser igual esse advogado. E aí eu falei, não, cara, então bora começar a correr aí atrás para poder sair. Aí eu saí de Marabá ainda na adolescência Uhum. para vir morar com minha avó, também Aqui aqui em na Belém, que também capital, foi um Belém. grande Uhum. suporte para mim, e aí conseguir então ter meu direcionamento ali para me formar como advogado. Então, desde que eu era criança, eu queria ser advogado. Tem muita gente que faz direito ali porque quer ser servidor público, quer fazer concurso, quer alguma coisa. Não, quero ser advogado. E aí vem a questão, logo depois a gente passa por todo um processo acadêmico aí, e aí quando a gente se forma, a gente percebe que o mercado de trabalho é muito complicado para o advogado, principalmente para quem trabalha para outros advogados, certo? E aí foi que eu falei, não, as contas não estão fechando, eu não tá dando certo, vou sair daqui e vou procurar, vou resolver minha vida. E aí vim cheio de dívida, como normalmente acontece, né? E sem nenhuma renda mais, nem trabalhando no lugar. Mas a gente vai ali, a questão da internet ajuda muito, certo? Então a gente vai sempre com esse propósito de ajudar pessoas, que uma pessoa que a gente ajuda acaba mudando ali toda a nossa vida. Uhum. Então, quando a gente tava prestando assistência, estava ajudando algumas pessoas ali que tinham algumas dúvidas em blog, essas coisas. E aí veio uma moça de salário maternidade, que estava com uma dúvida, eu fui lá, ajudei ela na questão do salário maternidade. Quando eu falo 10 anos também de advocacia, é porque eu trabalho desde os 17 anos com direito previdenciário. Então, eu entrei na faculdade, eu estagiei já em direito previdenciário, e desde então eu fiquei até hoje, né, 28. Então, são 11 anos já. E aí, eu consegui ajudar essa moça rápido, a gente conseguiu rápido o resultado lá do benefício dela, que já foram indicando para outras pessoas. Aí, olha só, como ajudar pessoas vai direcionando a tua vida, vai te dando oportunidade, vai te dando
gerando autoridade, enfim, gerando cliente também, justamente nessa questão de ajudar. Entendeu, Baba? Então, eu acho isso muito importante, esse propósito de ajudar pessoas, que a gente nunca sabe quando a gente vai fazer realmente a mudança de vida aí pra alguém. É, mas é interessante, né, Daniel? Outra vez você me falando sobre vir para Belém e fazer a faculdade, com 17 já começar ali, já Uhum. mergulhando no direito previdenciário, trabalhando em outros escritórios, mas a gente sabe que muita gente, ao longo dessa trajetória, acaba desviando o caminho, doutor Daniel. É difícil, a gente sabe que é complicado às vezes a pessoa acaba desistindo. Esse nunca foi o teu propósito, né? Pois é, aí que vem a questão do propósito, né, Baba? Aham, Que quando a pessoa ela tá ali, ela vai ter problemas, e uhum. muitos, não é pouco não, tá? Muitos problemas, Baba. A gente tem dias. Quais foram os maiores desafios, assim, Daniel, de início de carreira lá com 17, 18 anos, que estava ali no escritório e faz aquilo outro, vai para cá, vai para lá, olha o Baba, processo, tem que ir para o fórum. eu acho que o meu Hã, grande problema, assim, o meu maior desafio, uhum, que até hoje é um desafio pra mim ainda, que eu ainda tô aprendendo, porque apesar de ter algumas referências, né, eu ainda uhum, eu tô construindo algo diferente. uhum, Tá bom? E com isso a gente precisa se tornar uma pessoa diferente. Eu ainda não certo. encontrei, por mais que eu busque referências aqui Uhum, mais próximas, a gente não consegue encontrar para ter um panorama ali de como funciona, mas é muita questão da gestão. Olha só, a gente fala tanto sobre planejamento e tudo mais, mas a gestão, eu acho que é uma coisa tão importante quanto sim. tanto a gestão Uhum, financeira quanto a gestão do negócio. Porque quando a gente está falando de gestão de negócio, a gente está falando desde do atendimento inicial ao cliente, à prospecção, ao fechamento de contrato, ao desenvolvimento ali da solução, da estratégia, enfim, ao andamento, certo? Isso aí a gente está falando, isso aí é um processo, né? Um processo operacional padrão, que a gente tem que ter em todos os negócios, não só na advocacia. Então, dá para, de certa forma, generalizar, e é claro que cada negócio vai ter a sua especificidade. uhum, E aí, essa gestão ela é muito complexa, principalmente também para quando a gente percebe que não dá para a gente fazer isso sozinho. Então a gente precisa delegar. E essa é outro grande problema também que eu ainda não consegui resolver ainda no meu negócio, é encontrar pessoas que eu consiga delegar, ou até porque eu também preciso aprender a fazer isso. A gente uhum. toma muito trabalho só pra gente ali, né? Eu acabo tendo uma carteira de clientes muito grande que eu preciso gerenciar. Tenho pessoas que me ajudam, né? O Edu também, um cara, meu braço direito Ah, ali, esse grande cara, Dudu, Dudu é menino gente de ouro, não tem tem nem. futuro, né? O cara, se Deus quiser, o que eu puder ajudar ele ali, o Tem cara, meu futuro, braço gente direito, boa. o cara, o menino é bom, viu? É bom demais. E aí, a gente tem que, tipo assim, é a gestão de qualquer negócio. Hã, E aí vem também o planejamento, é você entender que quando bora lá, o CNPJ tem que se enquadrar ali nos conceitos, tem que verificar faturamento, tem que verificar tributo, tem que verificar uma série de coisas que a pessoa, quando vai fazendo, empurrando com a barriga, quando ela tem que voltar lá atrás, ela tem que resolver, senão ela vai perder tudo. Então, eu acho que o grande desafio inicial e até hoje perdura é aprender a fazer uma gestão eficiente. uhum. Entendeu? Acho que isso para qualquer negócio, principalmente quando a gente fala de escalar, tá? Daniel, e aquele que apostou em ti hoje, como é que ele te enxerga? Como é que foi depois do encontro que vocês têm? Porque é muito importante alguém que acredite na gente, né, Daniel? Que Uhum, assim, a gente assim, honra, e honrar sim. aquilo ali e ter, não, vou pegar essa oportunidade aqui e isso a gente observa muito na tua A gente tem personalidade. contato até Como é hoje, que é conversa, a hoje gente assiste essa jogo do Flamengo. Aham, Assim, a gente tem uma amizade muito muito grande, bacana. mas ele já tá numa idade, né, já Sim. mais, como é que eu posso falar? Estabilizada, Uhum, né? Então já tem lá o padrão de vida dele tranquilo, já tá bem, ainda trabalha um pouquinho, mas não tanto quanto uhum. antes. E aí, por mais que exista existe toda essa admiração, ainda existe, tá? Mas são caminhos diferentes, Baba. Eu quero Aham, uma coisa, ele quer certo. outra, mas o respeito, a admiração sempre existiu, Uhum. continua existindo, a gente tem contato até hoje, conversa. Obviamente, né, hoje em dia já não me ajuda mais, graças a Deus já consegui resolver muita coisa na minha vida, mas ainda é uma pessoa que eu respeito bastante. Daniel, o tempo passa muito rápido, mas muito rápido. E a gente sabe que conversar contigo, contar um pouco da tua história, da tua trajetória, o que você faz para beneficiar e ajudar pessoas é incrível e maravilhoso. Mas eu queria te perguntar uma coisa para a gente encerrar. Hum. Ah, se tivesse uma música de suspense seria muito legal, né? Daniel, o que você falaria para Daniel de Marabá na época da escola? Caramba, Baba. Que, que pergunta. O que que eu Toca aqui, falaria? porque essa aqui eu deixei para o final.
Porque essa daqui é uma pergunta que o nosso internauta, as pessoas que acompanham o Babacast querem saber. Por isso que a gente traz pessoas grandes e profundas como você, com uma história, com uma base, com conhecimento, com uma inteligência aguda e que é vencedor. Esse plano de história aqui não é ser de lamúria, de tristeza, mas é Uhum. de falar de vencedores, de Sim. como, como você sempre diz, contar a história, mas contar uma história, né, com Que, propósito, com que vitória, de alguém possa mudar aí a vida de é, alguém. Baba, poxa, ó, eu tava pensando aqui numa coisa que eu mandei pra minha irmã. Tem uma irmã também mais nova que eu. aham. Quando eu tava desejando parabéns pra ela, quando ela completou 18 anos. Que foi o seguinte, eu acho que o, tudo que acontece com a gente tem um propósito ali, Baba. Tudo é uma lição. Então Uhum. você tem que ver muita questão da visão que a pessoa tem sobre o que tá acontecendo com ela. Então eu não vejo nenhum problema que aparece na minha vida como um problema. Eu vejo como um aprendizado. Por que esse problema tá acontecendo aqui? Eu errei aqui, eu falhei aqui e tudo mais. E eu consigo resolver? Uhum. Eu vou resolver. Eu não consigo? Então deixa pra lá essa parada, entendeu? Não adianta eu ficar batendo minha cabeça com isso. Ah, é questão, tô sem dinheiro. Trabalhar pra ter dinheiro. Tô com saúde, tô sem saúde, vou me cuidar, vou me alimentar bem, vou praticar atividade física. Ah, não tô bem mentalmente, vou procurar me conectar com Deus ali, entendeu? Procurar entender por que eu não tô bem, procurar uma questão espiritual. Então, assim, primeiro, pro Daniel aí, cara, continua. Continua. Eu acho que todos os erros, eles serviram pra alguma coisa na minha vida. E, assim, Daniel, desde aquela época, minha mãe sempre me ensinou a ser um cara muito educado, ser muito gentil com as pessoas, entendeu? Sempre ter boas intenções. Então, não é nem pro Daniel de lá, porque o Daniel continua assim até hoje. É, Mas eu acho que é pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Poxa, cara, seja educado com a pessoa que tá próxima de você, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite, pergunte o nome. A pessoa tá trabalhando ali, você não sabe o que ela tá passando. Entendeu? E aí, poxa, vai chegar mais uma outra pessoa ignorante, mais um arrogante ali pra terminar. Não, não, cara, seja educado, deseje coisas boas. Nem todo mundo tá passando por um dia bom. Seja a pessoa que faça a diferença ali. Tente fazer a diferença na vida de alguém. Pra melhor, de preferência, né? Obviamente. Então, assim, pro Daniel, cara, continua. Faz aí os teus erros, eles vão servir de aprendizado pra alguma coisa. Até hoje eles servem. E não, cara, eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje, te confesso, Baba. Eu sei que eu tô na direção que Deus tem pra mim. uhum. Tá bem alinhado, assim. É obviamente que a gente erra ali em algumas coisas, mas o importante é que a gente não permanecer nesse erro. E Perfeito. aprender, entender, continuar, persistir. E assim, cara, é isso. Eu sou muito satisfeito, eu sou muito abençoado por Deus. Eu falo sempre muito isso, sou muito abençoado. Somos abençoados em tê-lo aqui no nosso Babacast nesse episódio de hoje. Doutor Daniel, muito obrigado de coração. A gente te recebe com o maior carinho, não só eu, mas com toda a nossa produção, Bruno, Ana Paula, né, e o Rony, tem uma turma toda, um cast incrível também de profissionais por trás dos bastidores que trabalham, que sem eles o Babacast não aconteceria. E te agradecer por ter uma pessoa tão grandiosa como você para entregar esse conteúdo maravilhoso para o nosso internauta que está aqui com a gente no Babacast, doutor Daniel. Eu que agradeço, Babo, o convite. Agradeço também, é uma honra ser teu amigo. Toda semana a gente conversa muito, a gente aprende muito. E, cara, assim, parabéns por esse empreendimento, parabéns pela pessoa grandiosa que você é. E eu sei que você vai se tornar um cara muito maior ainda. És uma referência pra mim já. Obrigado pelo Obrigado. convite. E eu espero, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, acompanhem, porque o Baba tá aqui pra levar algo relevante pra vida de cada um que tá ouvindo a gente. Gente, é isso, né? Como a gente pode encerrar melhor? Não tem como, gente. São amigos e parceiros, pessoas que vêm com a gente contar a história delas. São pessoas vencedoras, pessoas inteligentes, grandiosas. Esse é o Babacast, de pessoas inteligentes, pessoas que contam histórias que precisam ser contadas, sem roteiro. E a gente precisa bater esse papo e você precisa se inscrever no canal, ativa o sininho, vem com a gente, tá? Então, é isso, doutor Daniel com a gente nesse episódio. A gente volta numa próxima jornada com você. Babacast! Valeu!